Olá, vamos dar continuidade às correções de língua portuguesa da semana de 3 a 7 de agosto. Qual é a letra? Leia estas recomendações sobre o transporte de bebês e crianças pequenas em assentos especiais, cadeirinhas nos carros. Bebês e crianças pequenas devem ser transportados em uma cadeirinha especial no banco de trás do automóvel. O centro do banco traseiro é o melhor local para acomodar a cadeirinha. Pinte no texto acima as palavras terminadas em L. Então você vai pintar as palavras especial, automóvel e local. B, você sabe escrever essas palavras no plural? Vai ficar assim: especiais, automóveis, locais. C, como você formou o plural das palavras? Retirando a letra L e acrescentando is no final das palavras. Encontre 10 palavras no diagrama. Pista: todas as palavras terminam com L ou com U. Então você vai procurar degraus, degrau, sal, sarau, azul, baú, berimbau, quintal, jornal, anel e sol. 3. Escreva no plural as palavras que você encontrou no diagrama. Então, vai ficar degraus, sais, saraus, azuis, baús, berimbaus, quintais, jornais, anéis, sóis. Por quê? Quando a palavra termina com L, você acrescenta o is. E quando a palavra termina com U, você só acrescenta o S. 4. Complete a cruzadinha com o singular das palavras indicadas. Observe os números para saber onde escrever cada palavra. Então, o mouse vai ficar mal. Olha aí do ladinho que eu coloquei a palavrinha escrita corretamente. 2. Sinais vai ficar sinal. 3. Azuis vai ficar azul. 4. Iguais vai ficar igual. 5. Papéis vai ficar papel. 6. Carnavais vai ficar carnaval. 7. Espanhóis vai ficar espanhol. E 8. Liceus vai ficar liceu. 5. Como se faz o plural das palavras terminadas em U? As palavras terminadas em U, basta você acrescentar o S no final da palavra. E das palavras terminadas em AU, EL, OL e U? No final dessas palavras, você deve retirar o L e acrescentar o IS. Combinado? 6. Reflita sobre esta questão. Como saber se devemos escrever uma palavra com L ou com U no final? Se o plural das palavras terminar em is, você deve acrescentar o L no singular. Se no plural houver apenas o acréscimo do S no final, você deve acrescentar o U no singular. Por exemplo, você leu e você precisa escrever a palavra degrau no singular, mas você leu ela no plural, degraus.
Tá vendo que terminou só com S? Então, você deve escrever com U no singular. Entendeu? Se o plural das palavras terminar em is, ela é escrita com L no final, quando está no singular. 7. Separe as sílabas destas palavras e identifique a composição de cada sílaba. Divertindo, divertindo. Para cada consoante, eu coloco a letra C. E para cada vogal, eu coloco o V de vogal. Então, eu coloco o C de consoante e o V de vogal. Então, ó, divertindo. CV, CVC, CVC, CV. Porque é o C de consoante e o V de vogal. Verdade. CVC, CV, CV. Estou. VC, CVV. Elas. VCVC. Ai. AI. Ó, é duas vogal, então ficou VV. Promete. Tá vendo aí o pro, que é duas consoantes juntos? O P e o R, ó, ficou CC. CCV, CV, CV. Leia a tirinha a seguir. O trânsito não pode ser uma disputa, uma guerra. Só precisamos de respeito. Copie do primeiro quadrinho da tirinha uma palavra proparoxítona. Trânsito. Tá vendo que as palavras proparoxítonas são todas acentuadas? Isso é uma regra das palavras proparoxítonas. E a palavra trânsito está acentuada, ó, na antepenúltima sílaba. Então, ela é uma palavra proparoxítona. B. Classifique as palavras do quadro quanto à acentuação, ó. Médico, pássaro, lâmpada, círcula. Todas essas palavras estão acentuadas na antepenúltima sílaba. Então, elas são proparoxítonas. O que estas palavras têm em comum com a palavra proparoxítona da tirinha? Todas são acentuadas. 8. Complete as palavras com a letra L ou U no final. Então, vamos completar? Céu, chapéu, pardal, anel, pincel, mingau. Lembra da regrinha das palavras? Como que eu sei se é com L ou é com U? Porque quando eu passo essas palavras para o plural, se eu acrescentar apenas o S, ela termina com U. Se eu precisar acrescentar o is, ela termina com L. Ó, céus, eu só acrescentei o S, então termina com U. Chapéus, eu só acrescentei o S, então termina com U. Pardais, olha, eu acrescentei o I e o S, pardais. Então, ela termina com L. Anéis, viu? Eu acrescentei o I e o S, então termina com L. Pincéis, eu acrescentei o I e o S, então termina com L. Mingaus, eu acrescentei só o S, então termina com U. Viu? Não é tão difícil assim, precisa prestar atenção. Faça mais. Observe a tirinha a seguir. E aí, seu Cebola, se divertindo com as crianças? Oi, na verdade, estou aprendendo um pouco com elas. Sabe, com essas crianças o futuro promete. Circule as palavras monossílaba nos balões de fala das personagens. Você lembra quais são as palavras monossílabas?
São as palavras que têm apenas uma sílaba. Então, olha, aí, oi, aí, ó, na, com. São algumas palavrinhas que você deve circular na sua atividade. B. As palavras estou, pouco, elas, sabe, essas, possuem duas sílabas. São chamadas de dissílabas. C. Copie as palavras trissílabas dessas tirinhas. Cebola, crianças, verdade, futuro, promete. Isso aí, turminha, muito bem. Parabéns para quem realizou todas as atividades e está acompanhando a professora nos vídeos de correções. Até o próximo vídeo, que será de matemática.